Muito boa noite, queridos amigos e queridas amigas do Grupo da Fraternidade Irmão Altino, aqui da cidade de Guaratinguetá, no Vale do Paraíba, aqui no nosso interior de São Paulo. É sempre uma alegria poder estar com todos vocês, continuando aí na colaboração deste trabalho de estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, como também das obras do nosso querido Allan Kardec e das demais atividades que envolvem temas do nosso dia a dia, com base nos ensinamentos da doutrina, que estamos aqui, dando hoje a nossa cota de colaboração neste domingo, dia 31 de outubro de 2021. E o tema que nos foi solicitado para este nosso encontro é o valor terapêutico do trabalho no bem. O valor terapêutico do trabalho no bem. E para que nós possamos falar um pouquinho a respeito desse tema, nós já começamos a nos perguntar a nós mesmos qual a importância de nós praticarmos o bem em favor dos outros. Qual seria o verdadeiro significado de oferecermos o bem em favor de outras pessoas? Vivemos, não só no Brasil, mas como no nosso planeta em geral, momentos aí de muita conturbação, de muita confusão, de muitas dúvidas, ao mesmo tempo em que nós nos deparamos com um grande número de pessoas realizando e praticando o bem, a caridade em favor do próximo, continuamos também a ver a maldade, a deslealdade, a injustiça, o mal preponderando em alguns setores da nossa sociedade. E é uma atividade muito natural perguntarmos a nós mesmos se vale a pena realmente o exercício do bem em favor daqueles que precisam. Se é justo, correto e merecedor oferecer da nossa parte algo de bom àqueles que mais precisam. Muitas vezes somos deparados com situações em que praticamos o bem e logo em seguida, momentos depois, horas depois, dias depois, observamos aquela pessoa de uma maneira completamente diferente daquele instante em que a ela ofertamos o bem. E aí nos arrependemos pelo ato que realizamos. Essa questão do valor terapêutico do exercício do bem é uma questão muito significativa e muito importante para todos nós. Porque somente através do exercício do bem, aí nós começamos a responder aquela pergunta inicial: será que realmente vale a pena a prática do bem? Quando nós iniciamos o trabalho de bem em favor do próximo, nós começamos a visualizar um outro ambiente no contexto da nossa vida. Nós começamos a sair do nosso comodismo pessoal, começamos a sair das nossas facilidades pessoais, começamos a sair de tudo aquilo que a vida, de um modo geral, nos ofereceu e nos oferece diariamente, para nos colocarmos na posição daquele que está precisando de ajuda. Então, o primeiro passo é realmente olharmos para nós mesmos e entendermos se aquilo que nós estamos pretendendo fazer, se aquele bem que estamos pretendendo oferecer ao outro, ele realmente parte de uma forma sincera da nossa intimidade, do nosso coração. Se aquilo que nós estamos fazendo é algo que não venha simplesmente
ter como princípio básico enaltecer a nossa personalidade, o nosso nome, a nossa pessoa em si. Se aquilo tem por base sólida e verdadeira o exercício da caridade perante aquilo que a nossa religiosidade nos ensina e nos oferece, então já demos aí o primeiro passo, que é o passo inicial de entendermos e compreendermos que este bem, ele realmente terá um valor significativo e, ao mesmo tempo, terapêutico a cada um de nós. Eu estarei fazendo através dos meus sentimentos mais puros, estarei fazendo através da minha razão, levando este bem de encontro àqueles que realmente precisam de ajuda, em locais que realmente necessitam desta ajuda, deste bem, e com isso estarei dando a minha oportunidade de sair daquela minha posição de conforto, daquela minha posição estagnada e parada, para levar ao outro um pouco daquilo que conheço como sendo os bens e as facilidades que a vida material nos oferece. Então, esse seria o primeiro ponto. O segundo ponto vem de encontro a escolher exatamente qual tipo de trabalho que nós vamos realizar, qual o bem que nós vamos oferecer. Então, nós temos aí inúmeros exemplos no dia a dia da vida. Pessoas que oferecem um lanche, pessoas que oferecem um café quente, pessoas que oferecem uma refeição, pessoas que vão aos leitos dos hospitais levar uma mensagem de esperança e de otimismo, pessoas que vão aos abrigos de idosos para levar ali o seu ouvido e ouvir aquilo que os idosos, na sua solidão, têm a nos falar e a nos contar. Aqueles que vão até os orfanatos ou as casas que abrigam as crianças abandonadas, para que levem a elas o doce, o brinquedo, a alegria e a felicidade, que muitas vezes não possuem porque não têm um lar único e exclusivo a elas próprias. Outros vão às ruas visitar aqueles que estão no anonimato, dormindo sob as marquises, sob os viadutos, as galerias, os prédios, dar a eles um pouco de conforto, a oportunidade de um banho, de uma roupa limpa, de um cobertor, de um abrigo mais decente. Enfim, este segundo passo é aquele passo que nos chama a escolher o bem que vamos realizar. E entender, neste segundo passo, que existem outras tarefas que estão aí diretamente ligadas ao bem e que nós também podemos realizar. A leitura de um livro para aquele que não pode ver, a leitura de uma mensagem àqueles que precisam de um conforto espiritual, a leitura de uma página de um livro qualquer para aquele que precisa de um pouco de distração e de um pouco de ânimo no dia a dia da sua vida. Podemos oferecer páginas escritas por nós mesmos, através de colunas, através em jornais e revistas, ou através de livros, quando estamos oferecendo aos outros aquilo que de melhor existe dentro de nós. Então, o trabalho no bem, ele é um leque muito grande de oportunidades e de oportunidades da qual nós temos a nosso favor em prol daqueles que precisam de ajuda. Então, o segundo passo é escolher qual bem vamos realizar, qual bem vamos ofertar a outra pessoa. E aí
chegamos no terceiro e último passo, que é a execução do trabalho. E na execução do trabalho, é importante ressaltar de que maneira vamos realizar este benefício. Em quais dias, em quais horários, com quais pessoas estaremos acompanhados para a realização desta atividade. Se caso estivermos sozinhos, de que maneira vamos montar a estrutura deste bem que vamos realizar? E aí, dentro dessas 3 etapas, nós passamos então a compreender de uma forma muito mais clara o quanto o bem ele é extremamente importante como atividade terapêutica para nós próprios. Porque, como dissemos anteriores, além de nos tirar daquela zona de conforto, daquela zona do comodismo, que muitas vezes nos colocamos, ou que muitas vezes acabamos nos situando em virtude das inúmeras ocorrências negativas que o mundo e a vida nos apresentam, nós vamos abrindo um leque de oportunidades àqueles que recebem a ajuda, àqueles que recebem o bem da qual estamos ofertando. É muito interessante e é muito oportuno para todos nós este exercício no bem. Imaginemos levar uma vida onde acordamos, nos preparamos para o dia de trabalho, trabalhamos, voltamos para casa, descansamos e aí repetimos isso nos outros dias da semana. Tiramos talvez o sábado e o domingo para um descanso em família ou para um descanso pessoal e depois na outra semana começamos tudo novamente. E a cada vez que recebemos o nosso salário ao fim do mês, o colocamos única e exclusivamente nas nossas contas bancárias para que eles cresçam cada vez mais, se amontoem cada vez mais e que, de alguma forma, possamos deixá-los para aqueles que nos sucederem, os nossos filhos e os nossos netos. A nossa vida seria verdadeiramente uma monotonia, porque ficaríamos presos única e exclusivamente a esse tipo de tarefa, a esse tipo de compromisso. Ao exercitar o bem, além deste leque enorme que estamos abrindo a favor de nós próprios e a favor de quem recebe, estamos aí contando com o amparo e com a ajuda daqueles que estão na espiritualidade. Porque devemos nos lembrar que, da mesma forma que somos amparados pelos benfeitores espirituais para que realizemos o bem, aquele que recebe o bem tem por detrás dele uma família espiritual. Uma família que está ali velando por ele para que nada de mal lhe aconteça, para que ele consiga, com dignidade e respeito, vencer a esta prova, que muitas vezes foi escolhida por ele mesmo, ou que ele vença a essa expiação que foi necessária a ele para que ele pudesse superar as sombras do seu passado. Então, por detrás daquele a quem estamos ajudando, existe uma família espiritual. E qual não é a alegria desses familiares espirituais, sejam próximos ou não, ao ver que cada um de nós está ali amparando e ajudando aquele espírito, aquela alma. Me lembro das conversas com o nosso querido Chico Xavier, e ele nos falava da importância deste exercício no bem. Que quando nós estamos ofertando algo a uma outra pessoa, nós não estamos simplesmente amparando aquela pessoa. Nós estamos amparando a sua família. Nós estamos amparando o seu lar.
E nós estamos amparando também a todo um grupo de espíritos que estão ali ao redor daquela alma, ajudando-a na sua tarefa e no seu compromisso. Não é à toa que nós, particularmente, acreditamos que Chico, ao desencarnar, tenha recebido muita gratidão por parte de pais, de mães, tios, tias, avós e avós, de jovens que desencarnaram e que foram, através dele, ter a oportunidade de uma psicografia aos entes queridos que estavam aqui. Quanta gratidão o Chico deve ter recebido após o seu desencarne, pelo seu trabalho no bem. Quanta fome ele matou, quantos corpos ele agasalhou, quantos pés ele protegeu, com simples atos de caridade. Acreditamos, normalmente, que o bem ele deve ser grandioso, ele deve ser exposto a tudo e a todos, para que todos vejam aquilo que estamos fazendo. Mas quando olhamos a vida de Jesus, por exemplo, observamos que Jesus se aproveitava das mais pequenas oportunidades nas suas tarefas de cada dia para exemplificar, através do bem e através do poder mediúnico que ele tinha, e através das suas palavras, para ofertar ao próximo algum tipo de ajuda. Então, quando olhamos o tema desse nosso encontro, o valor terapêutico do bem ao próximo, nós temos a certeza absoluta que realmente o exercício do bem é o exercício da nossa própria redenção. Todo o bem que fazemos aos outros, estamos fazendo a nós próprios. Todo o bem que fazemos aos outros, estamos fazendo à espiritualidade superior, porque estamos colaborando na edificação das almas. Estamos colaborando na edificação do planeta. Estamos mostrando que realmente, se não houver este sentimento de compartilhar, de dividir, nós continuaremos a ver o sofrimento no nosso planeta. A pandemia foi um exemplo muito claro disso e está sendo ainda um exemplo muito claro disso. Nós estamos sendo obrigados a tirar de nós, mesmo que tenhamos pouco, para oferecer àqueles que nada têm. Dia após dia, a Organização Mundial da Saúde mostra-nos, através de seus relatórios, que os países menos civilizados, os países mais pobres, são aqueles que estão diariamente sofrendo, não pela Covid, mas pelas mínimas necessidades de sobrevivência, a higiene, a alimentação, o vestuário e a educação. Até mesmo nos países subdesenvolvidos, nos países mais desenvolvidos e até mesmo nos países mais ricos, observamos as mesmas necessidades. Esta semana mesmo, saiu o relatório em São Paulo, mostrando que o número de indigentes que perambulam, vivem e dormem nas ruas da capital paulista chegou à marca de 66 mil pessoas. 66 mil pessoas que não têm lar, que não têm trabalho, que não têm alimentação, que não têm banho, que não têm roupa, que nesses dias de chuva têm tido muita dificuldade para se abrigar e se proteger.
Então, a transformação regenerativa do planeta e de todos nós está começando principalmente neste momento em que nós estamos vivendo uma pandemia e estamos sendo levados a compreender melhor a importância de praticar o bem. Nós podemos doar uma camisa, podemos doar uma calça, um sapato, uma sandália, podemos doar um prato, podemos doar um prato de comida, né? Aliás, podemos doar um lanche, podemos doar um café, podemos sim fazer alguma coisa, sairmos do evangelho e da doutrina espírita que está na teoria para exemplificar o evangelho e a doutrina espírita na prática de cada dia. Então, o trabalho terapêutico no bem, ele é, sim, muito importante para nós. E exercitar o bem é, sim, um processo terapêutico a cada um de nós, para que nos tornemos pessoas mais sensíveis e que aprendamos a nos condoer pelo próximo, seja esse próximo a nós ou distantes de nós. E para ilustrar um pouquinho esse nosso comentário da noite, nós fomos buscar no livro Caminho, Verdade e Vida, Psicografia do Chico, editado por Emmanuel, no seu capítulo 28, a mensagem que tem como título Prática do Bem. E aí, Emmanuel coloca uma passagem de Jesus que está na primeira carta de Pedro, no seu capítulo 2, versículo 15, em que Jesus diz assim: porque assim é a vontade de Deus que, fazendo o bem, tapeis a boca à ignorância dos homens loucos. Olha que bonito. Porque assim é a vontade de Deus que, fazendo o bem, tapeis a boca à ignorância dos homens loucos. Então, assim é a vontade de Deus. Porque quando nós estamos fazendo o bem, nós estamos tapando a boca à ignorância daqueles homens chamados por Jesus de homens loucos. E aí Emmanuel diz o seguinte: à medida que o espírito avulta em conhecimento, mais compreende o valor do tempo e das oportunidades que a vida maior lhe proporciona, reconhecendo, por fim, a imprudência de gastar recursos preciosos em discussões estéreis e caprichosas. O apóstolo Pedro recomenda seja lembrado que é da vontade de Deus se faça o bem, impondo silêncio à ignorância e à loucura dos homens. Uma contenda pode perdurar por muitos anos, com graves desastres para as forças do litígio. Todavia, basta uma expressão de renúncia para que a concórdia se estabeleça num dia. No serviço divino, é aconselhável não disputar, a não ser quando o esclarecimento e a energia traduzem caridade. Olha que bonito. No serviço divino, é aconselhável não disputar, a não ser quando o esclarecimento e a energia traduzem caridade. Nesse caminho, a prática do bem é a bússola do ensino. Nesse caminho, a prática do bem é a bússola do ensino. Antecedendo qualquer disputa, convém dar algo de nós mesmos. Isso é útil
e convincente. Antecedendo qualquer disputa, convém dar algo de nós mesmos. Isso é útil e convincente. O bem mais humilde é semente sagrada. Convocado a discutir, Jesus imolou-se. Por se haver transformado ele próprio em divina luz, dominou-nos a treva da ignorância humana. Não parlamentou conosco. Ao invés disso, converteu-nos. Olha que bonito. Jesus não parlamentou conosco. Ao invés disso, converteu-nos. Não reclamou compreensão. Entendeu a nossa loucura, localizou-nos a cegueira e amparou-nos ainda mais. Olha que mensagem muito bonita. A prática do bem, a imensidão da qual nós podemos alcançar quando exercitamos o bem em favor do próximo. Então, posso terminar dizendo que realmente o bem é, sem sombra de dúvidas, um tratamento terapêutico a todos nós, para que possamos acalmar os nossos corações, ter paz na nossa consciência e ajudarmos aqueles que estão ao nosso lado, atrás de nós, precisando de ajuda, de amparo e, principalmente, da nossa mais simples e pura caridade. Desejo a todos, do Grupo da Fraternidade Irmão Altino, seus trabalhadores, aqueles que frequentam a casa, os seus assistidos, muita paz, muita alegria, muita saúde, muito amor, e que esta semana seja uma semana de muitas realizações e, principalmente, que nós possamos começar de uma forma terapêutica a praticar o bem. O bem dentro do lar, o bem com a nossa família e depois, quem sabe, o bem àqueles que estão ao nosso redor. Seja um bem mais humilde que possamos ofertar, mas que ele seja ofertado de uma forma amorosa e caridosa por parte de todos nós. Uma boa noite, uma excelente semana e que Jesus nos abençoe.